Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Natália, eu serei a moderadora aqui desta sessão, né, da expansão do ensino de governança da internet. Esse tema, né, ele vem sendo, a gente tem percebido que cada vez mais, né, esses temas de governança da internet, eles acabam perpassando várias áreas do conhecimento, desde, né, as áreas técnicas, humanas, né, e no momento atual que estamos vivendo também, né, a área da saúde tem cada vez mais, né, se preocupado com diversos debates que tratamos, né, na área de governança da internet de forma mais original aí, né. Então, uma das coisas, né, falando um pouco aí do estágio, né, do ensino da governança da internet, a gente tem, né, uma Dynamic Coalition, né, sobre escolas de governança da internet, que vem ocorrendo aí no âmbito do IGF, né, então já esse grupo já tem trabalhado há alguns anos, né, em relação a esse tema, e no último, né, os últimos esforços, né, dos anos anteriores, dos 2 últimos anteriores, na tentativa, né, de criar aí, né, algum levantamento em relação ao ensino, né, da governança da internet em âmbito regional e, claro, também global, né, e foi construído, né, inicialmente uma versão 0.7 aí da taxonomia, que já está disponível, inclusive, lembrando aí, né, do trabalho do Gustavo Paiva, que ele traduziu isso para português, está disponível, né, no cats.natal.br, né, então é uma taxonomia com os principais assuntos que perpassam, né, a temática de governança da internet, tá? Então, a gente quis aqui propor este workshop, né, e aí eu agradeço o Gustavo, né, pelo convite para ser moderadora da sessão, né, que ele foi o proponente, eu dei uma forcinha, né, com ele, agradeço também a Amanda, que está aí tomando notas, vai fazer o relatório da sessão, né, e a gente vai começar, então, e vamos entrar aí no debate, né? O debate, ele basicamente vai ser conduzido da seguinte forma, né? A gente tem aí 2 blocos de questões, né? Que a gente vai propor para os palestrantes aí, né? Para os painelistas. No primeiro bloco, né? A gente vai propor uma questão e eles terão aí por volta de 5 minutos para explorar, né? A ideia. E depois iremos abrir durante 15 minutos para intervenções aí, né, que a gente receber através do canal do YouTube, né, e aí eu vou ler e na medida do possível serão aí tratados pelos nossos painelistas. Depois a gente terá um segundo bloco, né, onde cada um dos nossos painelistas terão aí por volta de 4 minutos, né, para fazer suas intervenções e teremos novamente uma nova rodada, né, de participação aí da nossa plateia virtual. Então, guardem aí as dúvidas, vão colocando no chat que a gente vai, de fato, tratar isso. Então, para iniciar, né, já vamos agora para o primeiro bloco, né, no primeiro bloco a gente propôs aqui, né, uma das coisas, como eu falei, né, os temas cada vez mais vêm sendo aí impactando outras áreas do conhecimento, né, diversas áreas do conhecimento. Na verdade, a governança da internet acaba sendo um pouco isso, né, então tem nas áreas técnicas, humanas, saúde, e, né, a pergunta que eu quero deixar aí para ser explorado pelos nossos panelistas agora é: qual que é a importância da formação de novos profissionais capacitados também em governança da internet nesse cenário, no cenário, né, que a gente está vivendo, inclusive, atualmente aí. E para iniciar, né, a nossa como primeira participação, eu convido aqui o Juliano Cap, né, ele é gerente adjunto da assessoria técnica do CGI e também aí coordena a Escola de Governança da Internet no Brasil. Então, ele está representando aqui a comunidade científica. Então, muito obrigado, Juliana. Eu vou passar a palavra para você e assim eu vou depois chamando os demais, tá bom? Para as intervenções.
Juliano, o microfone está desligado. Perdão. Obrigado, Natália. Boa tarde a todas e a todos os participantes do workshop e aqueles que também estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom, eu vou endereçar aqui o tema da governança. Vou tentar falar um pouquinho sobre a importância dessa fusão entre escolas de governança da internet, universidades e até ensino básico. Então, eu acho que a história da internet, ela um dos pontos que me chamou muito a atenção quando eu comecei a pesquisar a governança da internet foi o fato de que a construção da internet que se deu, né, entre a década de 60 e 70, ela foi possível em função de como a comunidade em torno desse desafio, criar uma rede de computadores que interconectasse diferentes redes com diferentes tipos de tecnologia, se organizou para fazer isso. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção aí é a abertura. Então, o processo, né, para que as pessoas pudessem participar, ele era aberto. E o segundo ponto é a publicidade de tudo aquilo que era produzido. Então, havia um tipo de protocolo para organizar toda a construção das discussões que eram feitas em torno da produção de tecnologia, que era o RFC, muita gente conhece, mas quem não conhece, ele chama Request for Comments. E isso fazia com que enfim, toda a construção, todo o capital social, né, produzido por esses grupos em torno da construção da internet, estivesse público, né, aberto, era um common. Né. Bom, com o passar do tempo, quando a internet ganha escala, né, começam a surgir diversos conflitos de interesse entre atores que passam a integrar, a utilizar essa ferramenta para atingir seus objetivos, e o que acontece é que esses grupos, né, de pessoas, eles têm que se institucionalizar para atender essas demandas. E aí, em 2010, o Everton Lucero, no doutorado dele, ele usa a teoria dos regimes para dizer que existe um regime global de governança da internet. Isso tudo é de conhecimento da maioria das pessoas que estão aqui hoje nesse debate, mas eu acho que ainda é muito pouco conhecido, né, na academia, muito pouco conhecido no ensino básico. É um assunto que ainda é um pouco hermético. O ponto é que essa forma, né, de construção, né, que é aberta e que é participativa e que é baseada em conhecimentos que são públicos, ganhou muita força e muita importância nesses fóruns que acabaram se institucionalizando e outros que foram nascendo ao longo do tempo. Então, é difícil a gente pensar políticas públicas para a internet ou pensar em como resolver os conflitos da internet sem considerar essa história, né? Então, né, para concluir aqui que meus 5 minutos estão chegando ao fim, é fundamental que as escolas de governança entrem nas universidades, que elas vão para as escolas, para que a forma de se construir política pública, ela passe a considerar, né, essas características, né, que fazem parte da construção da internet e que a gente, né, no NIC, tem muita dificuldade, às vezes, com determinados setores que não conseguem entender que, não, olha, cada um tem o seu papel e vamos lá, cada um com os seus objetivos. Não, a gente precisa dar um jeito de encontrar uma forma de governança
que inclua a todos de uma forma igualitária, na medida do possível, né, como se diz, em pé de igualdade, e que permita a construção de consensos através de processos minimamente democráticos. Então, a gente precisa... Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que colocar para as escolas de governança. Como é que a gente vai fazer essas parcerias com as universidades, centros de pesquisa, escolas de ensino básico, públicas e privadas? Muito obrigada, Juliana, principalmente por ter mantido o tempo, excelente. Agora eu passo a palavra para a Olga, né, que é da South School on Internet Governance, está aqui representando o setor empresarial. Muito obrigado. Quero as suas considerações aí. Boa tarde para todo mundo, os amigos no painel, também os amigos organizadores, os amigos no YouTube. Muito agradecida pelo convite. Vou tentar falar, não portunhol, vou tentar falar português, que é uma língua que eu adoro. Eu adoro o Brasil, estou estranhando visitar teu lindo país. Espero que no futuro próximo possa visitar vocês. Muito obrigada, Gustavo Paiva, pelo convite, e os amigos no painel, pelo trabalho feito até agora. Eu acho que Juliano fiz uma interessante introdução aos conceitos que eu desejo compartilhar com vocês. Me façam saber se o português não se compreende, por favor. Vou fazer meu melhor esforço. A ideia das escolas... Obrigada. A ideia das escolas da governança da internet surgiram como um espaço de formação para fortalecer a participação de profissionais entre os diferentes órgãos, estruturas do ecossistema da internet, especialmente focalizado na América Latina. A nossa ideia era que a América Latina fosse bem preparada para estes debates, que os profissionais da nossa região ficaram bem preparados, com informação suficiente para poder representar bem a nossa região, nossos países e nossos interesses, que são bem diferentes de outras regiões. Um dos elementos essenciais do conceito da governança na internet é que a essência holística, que compreende todas as áreas onde se definem essas regras que dão forma à internet de alguma maneira. Esse conceito amplo, holístico, que foi definido até 15 ou mais anos, é bem presente hoje. Por quê? Hoje a internet impacta todas as atividades humanas, muito mais que 20 anos ou 15 anos atrás. De uma forma ou outra, todas as regras que têm em relação com a internet impactam a vida, a economia, a sociedade de hoje. Então, em geral, a educação formal das universidades permanece ainda hoje muito focalizada na área de estudo. O engenheiro estuda mais coisas técnicas, o advogado estuda mais coisas legislativas. Então, as disciplinas não são multidisciplinárias. Então, o profissional de hoje deve desenvolver uma visão multidisciplinária para compreender o impacto da internet em todas essas coisas juntas. O advogado tem que entender conceitos da engenharia. Quase ele não gosta da matemática, tem que em algum momento, compreender alguns conceitos técnicos. O engenheiro tem que, finalmente, compreender algumas coisas da regulação, leis, acordos internacionais que têm relação com a internet e com a tecnologia. O sociólogo tem que compreender a tecnologia para compreender o impacto na sociedade. O cientista político também deve compreender tudo. Então, esta visão multidisciplinária, holística, não é tão presente nas universidades hoje. Então, acho que o que as escolas têm feito, ou fazem agora, ou também ao futuro, é trazer esta visão holística, 5 dias, 3 dias, tudo junto. Então, o profissional fica com conceitos de uma maneira mais ampla. A South School on Internet Governance, que é um conceito regional da escola, surgiu 11 anos atrás e tem sido organizada em 9 países diferentes, 2 vezes em Brasil. Temos alguns alunos aqui no painel. Uma coisa que não sabíamos e que foi assim como um spin-off
é a rede de amizade e confiança gerada entre os bolsistas e participantes da reunião. Isso não foi pensado no começo. Somente era ensino, conceitos, aprender, mas depois eles todos ficam amigos, ficam relacionados através de grupos de WhatsApp ou Telegram. Eles, a vezes, pegam trabalhos juntos, pesquisas juntos, têm oportunidades de viajar juntos, participar, conseguir financiamento para participar em diferentes reuniões. Isto foi um efeito positivo que a escola conseguiu. Não tínhamos ideia, foi uma coisa interessante. E também uma interessante coisa para os bolsistas é que eles têm a oportunidade de intercambiar diretamente, bueno, agora é tudo virtual, mas quando era presencial, conhecer e falar com os expertos do todo mundo, da Europa, da América Latina, da América do Norte. Então, conhecer, intercambiar ideias com eles, a vezes intercambiar documentos ou oportunidades de trabalho. Então, acho que esta é uma coisa interessante. A nossa escola tem, assim, rota, não sei como se fala, em países da América Latina e Norte América também, e tem sempre um balance, de gender balance, 50% meninas e meninos em os alunos, e também acho que tem evoluído, então, em um interessante projeto de colaboração público-privada. As contribuições de diferentes organizações, câmaras e empresas fazem possível que a escola seja gratuita e seja também gratuita, aberta a todo mundo, não tem limite da idade de formação qualquer. E agora temos também um fenômeno interessante. Muitos estudantes do último ano da secundária, especialmente da Argentina e outros países que falam espanhol, participam ativamente na escola. Então, acho que é um ensino holístico para depois ser utilizado no exercício da profissão dos participantes. Muito bom, Olga. Obrigado por compartilhar aí um pouco da experiência, né? E agora eu quero chamar a Mariela Maciel, né, da Diplo Foundation, também aí representando o terceiro setor, para contar um pouco da experiência dela no ensino aí de governança da internet. Obrigada, Natália, e obrigada, Gustavo, pelo convite para participar desse painel. Hoje em dia eu não moro mais no Brasil, eu estou morando na França, e uma das coisas que eu sinto muita falta é justamente poder participar do Fórum Brasileiro de Governança da Internet. Então, se tem efeitos secundários positivos dessa tragédia que é a pandemia, é o fato de a gente poder se conectar remotamente e de eu poder participar do fórum esse ano e estar aqui com vocês. Então, boa noite ou boa tarde a todos os panelistas e quem está nos seguindo aqui no YouTube também. A Diplo Foundation é uma organização que trabalha no ensino da governança da internet e de outros temas relacionados à política digital há quase 20 anos. Mas a minha história no Brasil com esse tema é um pouco mais longa. Eu trabalhei no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV por 10 anos, e a gente começou muito cedo a trabalhar esse tema da internet problematizado sob a perspectiva da governança. Então, hoje, quando eu estava preparando o que eu ia falar no painel, eu acho que tem dois pontos principais que eu queria mencionar. Um é que o ensino da governança da internet ele é essencial. E eu acho importante tocar nesse ponto, porque esse ensino não só ele não é conhecido de outros profissionais, como já foi mencionado no painel, a importância desse tema, mas eu acho que pessoas do nosso próprio campo da governança da internet começam a questionar se essa é uma expressão explicativa suficientemente forte para a gente dizer que eu faço o ensino de governança da internet. Então, será que essa é uma expressão em desuso? É um dos pontos que tem sido muito discutido hoje. Então, o meu ponto é que sim, é essencial, mas não é suficiente. Então, eu acho que a parte do que é essencial vai ficar para o primeiro bloco e a parte do não é suficiente vai ficar para o segundo. Mas, para discutir essa questão, primeiro eu queria separar essas duas palavras, governança e internet. Porque o que é governança? Tem uma definição consensualmente aceita no âmbito internacional, que governança são as normas, as regras de conduta, os processos decisórios e os aspectos técnicos que modam o desenvolvimento da internet. Ou seja, a governança da internet, ela, primeiro, explica o que é a internet, e segundo, ela
problematiza o que a internet deve ser, o que vai ser o futuro da internet. E esse é um aspecto importantíssimo. Para além disso, a governança da internet, ela questiona as relações de poder que fazem com que a internet seja aquilo que ela é hoje. Então, quem, onde, como as decisões são tomadas. Isso eu acho que é um ponto essencial, que tem que ser questionado por todas as profissões. Então, vamos pensar, por exemplo, o exemplo que a Olga deu, alguém que trabalha na engenharia de telecomunicações, por exemplo. Eu sei aplicar todos os estándares de telecomunicação, conheço todos eles, mas eu não faço nenhuma ideia de onde é que esses estándares são desenvolvidos, quem tá por trás, quem está aprovando esses estándares, quais são as forças políticas que atuam internacionalmente para adotar esses estándares. Então, eu vou ser um operador. Eu vou fazer a minha vida profissional aplicando aquilo que eu aprendi, mas eu nunca vou questionar aquilo que eu estou, na verdade, aplicando. Então, eu acho que a governança, em primeiro lugar, ela é uma ferramenta de questionamento, que empodera as pessoas para moldarem aquilo que a internet deve ser no futuro. Em segundo lugar, eu acho que a governança da internet, o ensino da governança, é o único ensino que faz a gente olhar a internet como uma floresta. Eu olho o todo, eu não olho uma única árvore, eu não olho a privacidade, eu não olho a cibersegurança, eu olho todos esses temas em conexão. E olho todos os atores que fazem parte desse sistema em conexão. Então, existe uma visão horizontal do tema que é importantíssima. E existe uma visão vertical, porque eu não olho só para minhas políticas nacionais, eu olho para as políticas regionais, eu olho para as políticas globais e tento fazer com que isso realmente esteja todo coordenado. Então, esse é o segundo ponto pelo qual eu acho que é essencial o ensino da governança da internet. Mas vamos problematizar a segunda palavra, que é internet. E aí eu acho que talvez seja a chave para a gente entender um pouco do enfraquecimento do ensino da governança da internet como um discurso de que isso é uma coisa necessária. Porque o que eu tenho visto nos últimos anos é que debaixo do guarda-chuva da governança da internet, do ensino da governança, vários outros temas têm entrado, que são temas importantíssimos, mas que não necessariamente são relacionados à internet. Ou seja, eu vi cursos de governança da internet que metade do curso é focado em inteligência artificial, que é um tema importantíssimo. Vamos fazer um curso em inteligência artificial. Mas machine learning, inteligência artificial, não é internet. É uma tecnologia que roda em cima da tecnologia da internet. Claro, a internet é necessária para várias coisas que a gente está fazendo hoje, mas isso roda em cima da internet, não é a internet em si. Então, eu já vi curso de governança da internet incluir coisas como impressora 3D. Tudo que é tecnologia digital, tudo que está aparecendo por aí virou governança da internet. Então, eu acho que isso está virando uma expressão um pouco sem fronteira, fluida demais, e eu acho que isso a gente precisa repensar. O último ponto é que o ensino da governança da internet, talvez pelo perfil das pessoas que começaram a trabalhar no campo, ele se internalizou, ele é muito internacionalizado. Eu acho que a gente precisa fazer, talvez, o caminho inverso, que é pensar como é que os temas que a gente está discutindo impactam na vida das pessoas comuns. Porque chegar para alguém que está numa comunidade e dizer, olha, você tem que participar da governança da internet, tem o IGF, tem uma política no âmbito internacional, o que isso é importante na vida daquela pessoa? Mas é importante na vida daquela pessoa ter acesso igualitário a uma plataforma de venda de e-commerce, por exemplo, de comércio eletrônico, porque eu tenho um pequeno negócio, eu quero vender o meu produto, mas aquela plataforma não me deixa entrar, por N razões. É importante para aquela pessoa entender que eu não tenho uma infraestrutura financeira que me permite estabelecer pagamento online para minha empresa. É importante para aquela pessoa entender como ela pode criar uma identidade digital para poder se beneficiar do serviço público e quais são os riscos envolvidos. Então, eu acho que falta muito traduzir essa discussão para o terra-a-terra. É isso, acho que os estudos de caso que a gente tem muitas vezes nos nossos cursos são interessantíssimos, talvez para diplomatas, mas acho que precisa que a gente inclua também, para além disso, estudos de caso que são muito terra-a-terra e conectados com as pessoas. Eu acho que isso aí é fundamental para a gente continuar a realmente definir esse ponto, que a governança da internet é essencial, e eu acho que realmente é importantíssimo para vários profissionais, como já foi dito pela Olga, pelo Juliano também. Muito obrigada, Marília, pelo compartilhamento aí das suas impressões, eu achei bem interessante.
Agora a gente vai chamar a Vanessa Cravo, né? Ela está representando aqui o setor governamental, a Anatel. Quero escutar também um pouquinho aí o que a Anatel e você, né, também particularmente, estão pensando aí do ensino de governança da internet. Perfeito, então, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço, então, o convite, né? Agradeço a organização, estou na pessoa do Gustavo. É realmente um prazer estar aqui e uma honra também estar com esses colegas no painel. Né? Eu só faço uma ressalva inicial, que eu participo, então, na minha capacidade individual, né? Mas claro que trago, sim, as posições, né? E a minha atuação na agência nessa matéria. Só para contextualizar minha fala, eu sou da Anatel e trabalho desde 2005, então, na agência, né? Sou especialista em regulação, e a minha atividade principal na agência é acompanhar os temas de segurança cibernética nos fóruns internacionais, especialmente na União Internacional de Telecomunicações e na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais recentemente a OCDE. E, basicamente, nesses fóruns eu acompanho, então, segurança e governança, né? Então, bom, por que a Anatel, né? Por que a Anatel estaria aqui no fórum? Acho que a gente pode começar com essa primeira questão. Bom, a Anatel, ela não regula a internet. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente não regula a internet. Mas a gente regula, sim, os serviços de telecomunicações que garantem o acesso, né? Ou seja, a infraestrutura, né, que vai permitir, então, o acesso da internet. Né? Além disso, então, nesse contexto, a Anatel faz parte do ecossistema e, inclusive, tem um assento no Comitê Gestor da Internet, né, que é destinado, então, aos representantes governamentais. Eu achei extremamente valioso, né, essa instigação inicial, e a primeira coisa que, então, sobre as áreas impactadas, né, por essa transformação, né, pelas debates, reflexões de governança da internet, acho que a primeira coisa que foi uma coisa que a Olga já tocou na verdade, é difícil imaginar um ramo do conhecimento ou uma atividade, seja ela econômica, social ou cultural, que não foi afetada pela transformação digital. Né? E isso ficou mais exacerbado ainda com a pandemia, né, em que a gente viu uma rápida ou uma forçada digitalização de alguns setores, algumas atividades que ainda não estavam. Né? E, portanto, né, por elas sofrerem, elas sofrem os reflexos dos debates, né, das discussões dentro da governança da internet. Né? Eu acho que esse seria o primeiro ponto. Portanto, né, para que a gente, nesse contexto, assim, é fundamental a gente poder conhecer como a internet funciona, né, suas características técnicas, o histórico das discussões e das disputas, né, as instituições, os fóruns, os processos de tomada de decisão, né, assim como a questão do multissetorialismo e o papel que cada setor desempenha, né, para que cada profissional tenha condições de navegar nessas águas, né, que foi uma coisa que a Olga trouxe, a Marília também trouxe, né, já falando sobre isso. Eu posso dar um exemplo muito concreto, né? Logo que eu comecei a participar, em 2008, né, de acompanhar essas questões na União Internacional de Telecomunicações, eu senti a necessidade enorme de buscar capacitação de governança de internet. Porque eu não consegui explicar tecnicamente, por exemplo, por que a negociação de uma vírgula ou de um termo, né, num texto enfim, uma resolução, um texto em discussão de governança, levava horas, ou simplesmente trancava toda a negociação. Então, assim, não podia ser só aquilo, né? Eu estava vendo apenas uma pequena parte de um todo muito maior, que é o que também a Marília e a Olga já trouxeram, o Julião também, de uma certa forma, né? Então, assim, eu estava vendo uma pequena parte sem compreender todo esse né? Toda essa questão por trás. E isso me fez, inclusive, eu não sei nem se a Marília se lembra, mas ela foi minha tutora há 11 anos atrás, sem querer dela estar na cidade, né? No meu primeiro curso de governança, depois ainda fui aluna da Olga também, em algumas oportunidades, além de várias outras capacitações nesse tema, né, juntamente com vários colegas meus que também buscaram, né, lembrando do papel da Anatel também nesse ecossistema, se capacitar, porque não era possível,
né? Assim, sem essa visão holística, não é possível, né? Esse seria o meu primeiro ponto, assim. E só para finalizar, porque eu acho que eu já estou esgotando o meu tempo, eu só queria trazer para ressaltar para vocês que, reconhecendo essa importância, né, e essa necessidade, em 2014, o Brasil, então, fortemente apoiou a aprovação na Conferência Mundial de Desenvolvimento de Telecomunicações, de uma iniciativa regional para as Américas, que visava justamente capacitar os países em governança de internet, tá? Para que eles efetivamente pudessem se engajar nas discussões, especialmente os países em desenvolvimento. E, como consequência, em 2017, a Anatel sediou, né, uma capacitação em governança de internet, né, que foi organizada pela OIT em parceria com a Diplo, né, reforçando, então, o reconhecimento da Anatel da importância do tema, bem como a necessidade, né, dos servidores de compreender esses assuntos e, assim, melhor representar o país internacionalmente, mas também nas questões nacionais. Seriam essas minhas considerações. Obrigada. Muito bom, Vanessa, obrigado pelas considerações. Agora eu convido aqui o Marcos Medeiros, da FRN, né, da Federal do Rio Grande do Norte, também representando a comunidade científica e tecnológica, para colocar aí as suas considerações em relação ao debate que a gente está fazendo aqui. Então, boa tarde, Natália, boa tarde a todos os demais painelistas e os ouvintes, né, do nosso fórum. Inicialmente, eu queria agradecer ao Gustavo pelo convite, me fez relembrar os últimos dias, um tempo um pouco distante, mas não tanto, né, em que eu fui aluno, na verdade, da Escola de Governança da Internet, numa turma lá atrás, de 2014, né? E essa temática, na época, me foi proposta, né? E eu acabei aderindo a essa temática em função do meu estudo doutoral, né? Então, fiz uma pesquisa de doutorado na área de políticas públicas, né? Tentando entender essa dinâmica das políticas públicas de regulação governamental, na verdade, um pouco, para a adoção de uma ferramenta chamada computação em nuvem, que eu acho que todos conhecem hoje, né? Todo mundo utiliza, na verdade. E aí eu confesso que de 2014 para cá, eu tenho percebido pouca evolução, aí eu estou resgatando um pouco a fala de Juliano, né? Nessa discussão das políticas públicas, né? Que é talvez o meu foco de atuação hoje, né? Eu vejo pouca integração nesse sentido, eu acho que precisa avançar, e eu acho que, muito em parte, isso acontece devido à ausência da disseminação desse conhecimento no meio acadêmico, nas universidades, de uma forma geral. Vejam bem, eu publiquei minha dissertação no final de 2014, e eu acho que ainda, pelo menos a nível local ou regional, eu fico muito isolado quando a gente fala em termos de pesquisas sobre a temática, né? Então, assim, ao analisar políticas públicas de internet, políticas públicas de computação em nuvem, olhar pesquisadores a nível do Nordeste, você encontra pouquíssimos, eu arriscaria dizer 2 ou 3, né, nessa temática, enfim. E aí, assim, pensar nessas questões, eu me volto muito para a minha área, né? Eu vi que o pessoal já enveredou em vários caminhos, engenharia, sociologia, enfim. Mas, assim, eu queria falar um pouco da administração, né, que é a minha formação, né? Pensar em um profissional de administração aderente à realidade atual, né, que não tenha esse tipo de conhecimento, é praticamente impossível, né, gente? Uma organização, seja de qual porte ela for, hoje ela só sobrevive se ela tiver no alicerce dela uma boa aplicação de internet, né? Então, na pandemia isso ficou muito evidente, porque pequenos negócios transformaram os seus estabelecimentos comerciais em locais virtuais, né? Deixou de ser ponto físico, passou a ser virtual. Então, há uma dependência, esse tema já foi falado aí pelos demais, mas há uma dependência cada vez mais crescente da internet. E eu, como profissional de gestão, eu vou gerenciar uma corporação, uma pequena ou uma média ou grande empresa, como é que eu vou fazer isso se eu não conheço o que está por trás desse ambiente, né? Quando eu estudei administração, também não vou revelar muito a minha idade, mas
eu diria que foi antes do bug do milênio, né? A gente se preocupava em entender questões fiscais, por exemplo, entender um pouco de contabilidade, tá? Mas hoje eu acho que o profissional tem que entender de tecnologia, tem que entender de administração para desenvolver o seu negócio, e essas temáticas estão dentro do conceito aí, estão dentro das relações da governança da internet, né? Eu me lembro que quando eu fiz o curso lá, em 2014, os temas tratados eram tipo o marco civil da internet. Hoje a gente já não fala mais nisso, vou fechar um pouquinho, né? Mas assim, ninguém sabia o que era isso, e quando eu vim estudar para efeito da minha pesquisa de doutorado, assim, eu fiquei praticamente isolado, e eu me lembro que na época, em 2014, talvez o meu estudo tenha sido um dos primeiros sobre o tema, né? Na época eu fiz um levantamento de todas as regulações governamentais que tinham associação com a internet, né? Mas assim, a gente não encontra essa informação muito fácil. A gente não encontra esse alinhamento dos órgãos com o governo, a gente não encontra esse alinhamento sequer dentro do próprio governo, né? Então, assim, eu acho que o caminho inicial é realmente esse, passar a discutir essas temáticas dentro de sala de aula, né? Fazer com que esse tema se torne recorrente nas discussões do ambiente acadêmico, para que isso possa retroalimentar, né, a sociedade como um todo, porque se a gente não partir desse contexto, esse distanciamento ele tende a aumentar mais, né? Eu acho que esse é um ponto, eu acho que a gente precisa pensar nessas questões. E aí eu falei um pouco disso, né, da questão do conhecimento informática, tecnologias e etc. Mas eu me lembro, assim, lá atrás, tem um livro do ano 2000, do Jeremy Rifkin, que se chama Era do Acesso, que ele falava que quem não se conectasse seria um excluído da sociedade, seriam marginalizados. E ele dizia até um percentual, era algo em torno de 20% a 25% da população mundial. E hoje, como é que a gente vive sem internet, pessoal? Alguém já imaginou viver o dia a dia sem internet? Não dá, né? Então, a pandemia acelerou muito esse processo, a gente tem muitas atividades que hoje fazemos pela internet e não entendemos muito o que está por trás. Os nossos filhos estão lá conectados o dia inteiro no YouTube, mas como é que a gente aproveita isso de forma produtiva? Como é que a gente gera produtos viáveis desse negócio, né? Então, acho que isso é uma discussão válida, eu acho que é pertinente a gente inserir esses conceitos, a própria governança da internet como um todo, entender como é que isso funciona dentro dos cursos de administração, no meu caso, administração pública, mas na universidade como um todo. Acho que é isso. Muito obrigado, Marcos, pelas suas considerações. E vamos agora, né, para finalizar a nossa rodada com a participação aí, com a fala do nosso último, né, palestrante dessa rodada, que é o Walter Lopes, do IFRN, também aí da comunidade científica. Então, estamos aí, né, escutando as suas considerações também em relação a essa temática. Tá bom, obrigado, Natália. Boa tarde a todos, né? Obrigado também, Gustavo, pelo convite. E eu queria começar saudando toda a mesa. Eu acho que foram muito felizes as colocações. Eu arriscaria querer discutir cada uma, mas como o nosso tempo não dá, eu vou adiantar um pouco, certo? Então, assim, e logicamente agradecer a todo mundo que está vendo a gente também do YouTube. Quando eu penso na internet em si, eu acho importante e perceber que eu estou falando aqui de ordem pessoal, mas eu estou trazendo um pouco da minha visão com relação ao IFRN, certo? E como é que ele pode contribuir com essa nossa discussão de governança da internet em si. Então, para isso, eu acho importante relacionar um pouco, demonstrar um pouco o que é o IFRN. Ele é um instituto federal, certo? Que é composto por 22 campos espalhados por todo o Rio Grande do Norte, então é bem capilarizado. Atende a 40 mil alunos, né? E tem uma parte da função social que eu queria falar, porque é importante para a próxima etapa, que, assim, ele é focado em ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade referenciada socialmente, com arquitetura política pedagógica que é capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia. E é comprometido com a formação humana integral, exercício da cidadania e a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e justiça social. Então, assim, quando a gente passa para refletir um pouco dessas
atribuições assim, e tentar relacionar isso com a governança da internet, a gente começa a lembrar que a internet hoje, como todos colocaram, é uma, digamos assim, ela afeta todos os aspectos, né, da nossa sociedade praticamente. E eu acredito que a formação de novos profissionais em temáticas relacionadas à governança da internet, ela oportuniza que a gente possa enfrentar os desafios relacionados a isso de uma maneira interdisciplinar. E para isso, acaba se tornando necessário uma formação integral, né? E quando eu falo de formação integral, eu estou falando de uma formação que envolve educação, cultura, ciência e tecnologia. Então, essa visão interdisciplinar, ela me parece indispensável quando a gente analisa a própria natureza da temática de governança da internet, né? Que envolve problemas como a manutenção dos direitos humanos no mundo digital, desafios relacionados à privacidade, a pessoas com deficiências, e um que é caro ao IFRN e a muitas instituições semelhantes, que é o desafio do acesso, não é? É muito representativo na nossa realidade. Então, assim, dentre esses diversos desafios, a gente percebe que a formação, a contribuição do estudo de governança da internet acaba sendo muito relevante, sabe? Então, assim, quando a gente tem um outro aspecto que eu quero levantar, que é quando a gente analisa como as disciplinas técnicas elas são colocadas, a gente percebe que elas carecem de uma visão interdisciplinar a essas temáticas. Apesar de elas tratarem assuntos desses temas, elas acabam não fazendo esse link, não é? Então, estudar ou oferecer o estudo de governança da internet é uma oportunidade para a gente permitir esse link, não é? Então, assim, quando a gente reflete sobre como enfrentar esses desafios e quem pode auxiliar a contribuir nesse debate, acho que se torna necessário a gente, primeiro, perceber que precisa haver uma inclusão de fato, não é? Cada vez mais, os atores que afetam e que são afetados por essas temáticas, eles precisam ser incluídos, em especial os jovens. Então, assim, além de auxiliar na compreensão a esses jovens, a essas pessoas, na compreensão do seu papel como sujeitos transformadores dessa realidade, essa é uma forma de a gente fornecer a eles ferramentas necessárias para atuar nessa transformação. Então, assim, ainda com relação aos jovens, eu acredito que me parece que capacitar essa próxima geração nas temáticas de governança da internet é a forma que a gente tem de enfrentar esses desafios, que são muito grandes, mas de forma qualificada. Porque tanto esses desafios que a gente já conhece, como os que a gente já vislumbra para o futuro, eles são temas complexos, que eles precisam não só de uma ampla participação, mas de uma ampla participação preparada, não é, para esse debate. E, por fim, eu acredito que a formação desses novos profissionais, em especial quando a gente pensa numa perspectiva geograficamente distribuída, e quando eu falo isso, eu falo para além das regiões metropolitanas. Permite com que essas pessoas elas tragam essa visão de mundo para o debate de governança da internet e para os seus desafios, mas bidirecional, isso permite que elas tragam também o sentimento de pertencimento que elas têm para essa região, para adaptar essas temáticas àquelas realidades locais, não é? Estou vendo que meu cronômetro avisou que eu estou encerrando o tempo, então, assim, essencialmente, acredito que a gente tem que dar voz a esses grupos, certo? Através da interiorização desse debate, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Walter, pelo compartilhamento, né, um pouco das suas impressões. A gente, por enquanto, não tem nenhuma pergunta, né, no chat, pelo que me foi passado aqui, então, bom, eu queria aproveitar também, né, apesar de eu ser aqui a moderadora, até quebrar um pouco o protocolo, falar um pouco de uma experiência que eu tive também com o ensino de governança da internet, né, aproveitando aí para conversar com os colegas, que eu fui professora da Universidade Anhembi Morumbi por 4 anos, e lá a gente tinha, né, uma das disciplinas no curso de assessoria de comunicação era a governança da internet, era exatamente esse o nome, né. Então, a primeira problemática que me passou, assim, era como que eu engajo, né, esses alunos que, na maioria, são formados na área de comunicação, são jornalistas, né, para os temas de governança da internet, né, de uma forma com que isso faça algum sentido na prática profissional deles, né, porque eles são assessores de comunicação, assessores de mídias digitais, né, e eu precisava tentar traduzir toda essa linguagem, né, para mim não adiantava eles saberem, né, o que é arte,
em todos os seus detalhes, né? Precisavam saber algumas coisas, claro, para eles entenderem as relações de poder, entenderem um pouco, né, como que toda essa governança é construída, mas como que traz isso para que eles possam ser profissionais mais reflexivos, né, em relação à prática do dia a dia deles. Então, essa foi um desafio que eu passei, né, durante uns bons anos aí, e cada vez tentando aí atualizar e trazer para a linguagem da área da comunicação, que é, acho que um pouco do que a gente está debatendo aqui, né? Como que a gente traz a governança da internet para mais próximo desse público que nunca ouviu falar, né, de governança da internet, que pensa talvez governança como governo, né? Coisas bem assim básicas mesmo, né? Então a gente trazer um pouco essa problematização mesmo, né? Então, o Gustavo falou que queria fazer um comentáriozinho, né, também, acho que eu vou abrir para ele aí, também abrindo aí totalmente o nosso protocolo, né, vamos lá, Gustavo. Olá, pessoal. Vai ser um comentário bem breve, só me apresentando. Eu sou Gustavo Paiva, eu sou o organizador desse workshop. Originalmente eu não pretendia falar, porém a Marília fez um comentário que eu achei muito oportuno e eu tenho que corroborar para ficar registrado. A Marília levantou a questão de como esses temas de governança da internet impactam as pessoas comuns. Essa comunicação realmente fazer uma comparação, pé no chão talvez, que os demais palestrantes até corroboraram. Quando estávamos fazendo a articulação do evento, quando imaginávamos que seria aqui em Natal esse ano, uma etapa que nós fizemos na nossa discussão foi identificar quais que eram as agendas, as pautas, que eram particularmente interessantes para a população local. E isso facilitou muito, tremendamente, a comunicação. Facilitou muito para comunicar a importância da governança da internet. Por exemplo, se nós chegássemos numa escola, talvez, ou até algo do governo, e falar de ICANN, não haveria muita química. Mas quando falávamos, por exemplo, de acesso, levar acesso de qualidade estável, que é uma pauta de governança da internet, e inescapavelmente era evidente a compatibilidade. Então, esse processo de identificar uma pauta que é relevante para o público-alvo, eu acho indispensável para o bom processo de comunicação e de aprendizado. Era isso que eu queria levantar. Muito obrigado. Muito bacana. Obrigado aí, Gustavo, também, por, né, a gente fez uma quebrinha aí de protocolo, né, mas acho que é bacana também trazer um pouco aí, né, do que motivou a construção aí, né, do workshop. E agora a gente, como não temos perguntas, né, pelo chat, vamos direto, então, até para aproveitar melhor nosso tempo para o bloco 2, né, onde a gente vai tentar vislumbrar um pouco, talvez, o futuro, né? Como que a gente consegue aí mudar um pouco as coisas, né? Então, pensando na realidade das instituições que vocês estão, né? Que assuntos, né, que seriam aí os mais interessantes, né, para os alunos e alunas, né? Tem pessoas aqui com diversos backgrounds, né? E também envolvidos no ensino aí, né? Então, acho que é interessante, se puderem compartilhar. E como que o currículo e a forma de ensino, né, de governança da internet deve se adequar para trazer os conhecimentos mais relevantes para a atividade profissional desses, né, desses egressos ou da sua mesmo, né? Então, compartilhar um pouquinho aí Então, a gente vai fazer na mesma ordem, né, que a gente fez na primeira... Tudo bem por vocês, né? A gente faz na mesma ordem que a gente fez no primeiro bloco, então a gente começa aí com o Juliano, né? Compartilhando um pouco. Obrigado, Nath. Bom, esse é um desafio que não é pequeno, né? A gente tem trabalhado com consultoria na área de pedagogia, de desenho instrucional, para inovar um pouco as metodologias de ensino, e agora a gente está diversificando também, né, as formas de tentar levar isso para a sociedade, né? A gente está desenhando um curso de EAD, de introdução à governança da internet, que deve
até uma primeira versão em março do ano que vem. Mas, por outro lado, né, eu acho que tem uma coisa que eu queria mencionar, que é o seguinte. Como essa multidisciplinariedade que a Olga comentou, ela traz uma contribuição maravilhosa para o ensino da governança da internet, para a aplicação, né, de atividades, né, seja nas escolas de governança da internet, seja nas universidades e até no ensino básico. Porque quando você traz estudos de caso, relacionando, né, os desafios que são enfrentados dados aos conflitos sociais que a internet vem a gerar, e conforme ela vai entrando no tecido social, isso vai crescendo, eu acho que isso traz uma possibilidade de compreender conceitos que não são tão simples para quem não é da área, como, por exemplo, o conceito de neutralidade da rede, que é muito boa. Então, eu me lembro que, quando a gente fez a EGI em 2014, que estava no auge do debate sobre neutralidade da rede, o Marco Civil tinha acabado de ser assinado e tal, a gente usou, quer dizer, o Moreiras usou na aula dele, uma série de propagandas de planos de empresas de provedores de internet para a gente discutir na aula, né? E foi uma discussão ótima, porque a gente tinha o Marco Civil, então teve uma apresentação do texto da lei, teve uma discussão sobre inovação, uma discussão mais de base econômica e uma discussão técnica. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade. Eu acho que, assim, não vai dar tempo de eu comentar as duas perguntas, mas eu queria fazer um outro comentário, que é o seguinte. Para fazer o curso todo ano, né, a gente precisa tá pesquisando e tá conversando com gente que está pesquisando o tempo todo, né? E aí eu notei que o curso de governança da internet, ele acabou desempenhando um papel que não era um papel esperado, né? Não era um papel primário dele, que é a capacitação, mas ele acabou cumprindo um papel de fazer, trazer as discussões de fronteira, né, ou seja, as discussões mais atuais sobre desafios da internet, né, para ser feitas nesse ambiente que é um ambiente de ensino. Então, eu acho que os cursos de governança da internet também cumprem um papel de apresentar, né, as discussões que estão sendo feitas no Brasil e em outros lugares sobre esses desafios que são parte regionais e parte internacionais. Então, é esse o comentário que eu queria fazer. Muito bom. Agora a Olga, por favor. Sim, obrigado. Acho que eu tomei algumas notas, alguns conceitos muito interessantes da Juliana, Marília, Natália também. Eu vou comentar sobre eles. Natália falou de uma muito importante diferença entre governança e governo. Muitas pessoas confundem os dois conceitos, são totalmente diferentes. E Marília falou de uma coisa também muito importante, que é a essência da governança da internet. Onde são as regras definidas? Eu trabalho com muitos colegas engenheiros, muito mais expertos que eu na rede da internet, na rede de IP, mas eles não têm ideia do que é o LACNIC, ou o que é a IANA, o que é a ITAN, eles não têm ideia. Quando eu falo para eles, você sabe onde esses conceitos são definidos, como são definidas quantas direções IP vai ter a América Latina comparado com a Norte-América. O que? Eu não tenho ideia, mas eu sou experto na rede. Então, esta diferença entre a governança e governo é muito interessante para quando preparamos o programa das escolas.
o que eu penso com os colegas quando preparamos o programa é onde são essas regras definidas? O que acontece com a inteligência artificial? Mas tem regulação? Tem algum lugar onde está fazendo-se alguma regulação da inteligência artificial ou da proteção de dados pessoais? Onde são as regras definidas? Qual é a participação da América Latina lá? Depois ficamos com regras que são totalmente dissociadas da realidade latino-americana. Quem estava lá quando foram definidas? Ninguém, ou ninguém sabia. Eu me lembro quando tivemos algo que falou Gustavo, e também Marília, que as pessoas comuns que compreendem da governança da internet, e coincido com Gustavo que é uma coisa muito, talvez, difícil, não fácil para compreender, mas se eu falo a gente comum, que o nome como Amazonas foi usado para um sítio web, para um top-level domain, então todo mundo fica, e por quê? Onde foi essa regra definida? Baseado em que foi essa regra definida? Então, ficam interessados. O que é a ICANN? Isso passou com o governo da Argentina, quando tivemos o conflito com Patagônia. Eu falei com meu chefe no Ministério das Relações Exteriores, é interessante que você saiba isto. Sim, mas você tem que estar envolvido na ICANN, nos processos. Então, tem impacto no final do caminho, tem impacto na pequena empresa, tem impacto na grande empresa, tem impacto a pessoa comum. Então, são coisas talvez mais complicadas, mas no final tem impacto. Então, eu gostaria de fazer esta reflexão. Onde são as regras definidas? Estes são os temas que é interessante revisar nesta capacitação. Outra pergunta que fazem meus alunos, depois dos 5 dias da escola, depois do meu curso na universidade, que eu incluo muitos desses conceitos. Eu não posso conhecer tudo. Professora, é impossível. Ninguém. Todos sabemos um pouquinho de alguma coisa. Essa é a realidade. Mas é interessante que você tenha como uma foto, um quadro, e você depois se focaliza em sua experiência, o trabalho, mas tem uma foto completa, de onde ficar a informação, com quem falar, ou de onde vai ser o lugar para influenciar ou levar a problemática latino-americana. Acho que falei muito. Muito obrigada, Olga. Agora, a Marília, posso falar para você. Obrigada, Natália. Eu vou retomar a sua pergunta sobre o currículo, né? O que deveria ou poderia mudar para fortalecer o ensino da governança. A Diplo, a gente desenvolveu uma pesquisa para o IT há uns 3, 4 anos, relacionada ao que existe disponível em termos de capacitação em governança da internet no mundo. A gente fez um mapeamento, falou com diversos organizadores de cursos, e foi uma amostra bem representativa. E apesar de existir uma liberdade para cada escola, ou cada um que organiza um curso de governança da internet, tem liberdade sobre o seu currículo, existia uma coisa que é comum em todas as regiões do mundo. Um tema que não é bem explorado. E esse tema são os temas econômicos ligados à governança da internet. Existe os cursos, geralmente, eles exploram muito bem a questão de direitos humanos, eles exploram muito bem a questão de cibersegurança, que está cada vez mais importante, mas os temas econômicos quase sempre são deixados de lado. E isso eu acho que é muito preocupante. Se a gente pensar nos relatórios que a gente tem visto publicados nos últimos anos por organizações como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, UNCTAD, esse mês agora sobre um grupo de economistas, pesquisadores das Nações Unidas, a internet e o digital vai ser fonte do aumento de desigualdades no mundo. O que a gente está vendo não é as pessoas se apropriarem do digital para gerar valor nos países em desenvolvimento, é exatamente o contrário. Quem é rico e tem recurso e tem dado ficando mais rico, quem é pobre ficando mais pobre. Então a gente está num curso que ele é catastrófico para a população mundial e ele é catastrófico para os países em desenvolvimento. E isso faz parte da governança da internet. A gestão de dados e a acumulação de dados por essas grandes plataformas é um tema de governança da internet. Então, uma coisa que eu gostaria de ver fortalecida nos currículos é justamente o que a gente chama de basket de temas econômicos.
Isso aí eu acho que seria realmente muito importante. E uma coisa que eu tenho achado muito útil é oferecer cursos que são voltados para determinados setores profissionais. Existe, sim, muito valor em misturar engenheiros com advogados, com etc., mas, às vezes, a gente precisa realmente organizar um curso que é para a comunidade jurídica ou um curso que é para a comunidade de negociadores de temas econômicos. É só para dar um exemplo concreto, a gente está oferecendo um curso agora de comércio eletrônico e o nosso público-alvo são os negociadores que estão participando das negociações na OMC. Porque muita gente não sabe, mas as negociações de comércio eletrônico na OMC, hoje, estão incluindo temas como localização de dados, fluxo de dados, spam, cibersegurança, privacidade, acesso a código-fonte de software. Então, tudo isso visto sobre um prisma que é um prisma comercial. Então, esses negociadores, eles sabem muito do tema deles, mas eles não sabem quase nada do funcionamento da internet e muito menos do que se passou de todo esse histórico que o Juliano apresentou tão bem no começo do painel. Então, focar alguns profissionais é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer as limitações também do ensino da governança das escolas. Esse é um ensino, no meu entender, um ensino introdutório. É um ensino de base para que os profissionais possam ter uma visão ampla e generalizada de tudo que a governança da internet implica e da conexão entre os temas. Mas esse é um tema que já vem sendo construído há mais de uma década. Então, os temas eles se tornaram muito especializados. Em algum momento, um profissional da privacidade vai ter que fazer um curso específico e aprofundado sobre proteção de dados, da cibersegurança também, e etc, etc. Então, temos que reconhecer também as limitações e não esperar demais. É uma porta de entrada para muitos. Mas o meu último comentário é que a gente precisa também ter um follow-up depois dessa capacitação do ensino da governança, que é justamente, ok, eu fiz um curso de governança da internet, e agora, o que eu faço com isso? Então, a gente não tem cursos, muitas vezes, de especialização em temas específicos, e a gente não tem apoio para, por exemplo, formação de lideranças. Então, a gente formou pessoas em governança, mas como é que essas pessoas vão participar desses espaços decisórios que a gente comentou aqui, que é super importante? Como é que a gente faz o link? Então, tem algumas instituições que promovem, por exemplo, bolsas de participação em processos como IGF, UIT, etc, etc. Mas isso é suficiente? Será que a gente não precisa investir na formação de lideranças regionais para que a gente realmente possa mudar esse quadro que a Olga falou também, que é uma participação baixa na nossa região, que faz com que as decisões tomadas não reflitam os interesses da América Latina? Eu acho que esse follow-up, depois de formar as pessoas, é muito importante e possivelmente a gente precisa de uma ação conjunta para encampar isso aí. Era isso. Muito obrigado, Marília, muito interessante. Agora, Vanessa, você pode aí colocar um pouco das suas impressões também? Obrigada, Natália. Bom, então, como eu estou representando o governo, eu achei interessante trazer, primeiramente, lembrar da nossa estratégia brasileira para transformação digital. Né? Nos eixos habilitadores, né, tem um aspecto que fala da dimensão internacional e ali trazer especificamente uma parte destinada à governança da internet. E nessa parte ela vai ressaltar, primeiro, o protagonismo do Brasil, né, nas discussões internacionalmente, e depois ela vai colocar como visão a continuidade desse protagonismo, né? E ela fala, então, de ações estratégicas, como atuação nos fóruns internacionais, né? Segundo os princípios da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação. Fala também em impulsionamento de determinados temas nesses fóruns e ampliação dos espaços multilaterais, né? Então, assim, não é possível pensar na continuidade desse protagonismo brasileiro sem pensar em capacitação de governança da internet, né? E acho que esse seria o primeiro ponto. Então, nós precisamos desses profissionais, né, para as mais diversas esferas e níveis onde essa discussão é travada, né? E de forma semelhante, essa discussão ela acontece nacionalmente e regionalmente. E essas discussões, então, elas refletem e, ao mesmo tempo, retroalimentam esses processos internacionais. Em termos específicos de assuntos, né, e também de currículo, né, eu acho que é interessante a gente notar que a evolução tecnológica e até mesmo a disrupção que é característica desse setor,
e, ao mesmo tempo, até o próprio amadurecimento dos impactos de determinadas tecnologias na nossa sociedade, ela faz com que novos temas, né, em termos de governança, estejam sempre emergindo, isso é uma coisa natural, né? Mas ainda assim, e ainda que novos temas constantemente surjam, né, emerjam, me parece, eu tinha pensado na palavra de core, de núcleo, mas a Olga usou essência, né? A gente tem temas que são essência da governança, né, que a Marília já tinha colocado no início, né, e que são fundamentais, né, porque não tem como fazer, então, que a gente volta àquele meu exemplo que eu dei, não tem como analisar a parte sem essa visão do todo. Esses sistemas, então, eles vão conformar, esses temas de essência, né, de núcleo, eles conformam essa visão holística, né, do ensino de governança, e eles vão informar, então, cada um daqueles subsistemas, sejam recursos críticos de internet, segurança cibernética, tributação em comércio eletrônico, acesso fundamental, como o Walter já tinha colocado, desinformação, privacidade, liberdade de expressão, né, propriedade intelectual, todos esses temas, eles são informados por essa discussão de essência, né? E essa essência, o que seria? É o que a Marília já colocou e eu também tinha falado um pouquinho antes, né? Saber como, onde, como, porquê, né? Quando aconteceram essas coisas, né? E eu não combinei com a Olga, mas eu queria trazer um exemplo que é justamente do ponto Amazon, que foi o que me ocorreu quando eu estava pensando no que falar, né? Quem for analisar apenas o processo, né, de delegação do ponto Amazon na ICANN não consegue entender o que aconteceu. Não consegue compreender por que a gente teve uma vitória inicial, né, o Brasil, no caso, digamos assim, juntamente com os outros países que tentaram, né, barrar a delegação, né, desse domínio, e posteriormente acabamos perdendo. O que aconteceu? Isoladamente analisando o processo, não é possível compreender. No entanto, né, analisando um contexto maior, todas as circunstâncias, né, à luz de eventos como o caso Snowden, o Net Mundial, né, a discussão do modelo de governança da internet que foi propiciada por esses acontecimentos e, posteriormente, depois questões domésticas, né, dos países envolvidos, daí sim eu tenho uma compreensão, né, do que realmente aconteceu com esse caso, né? Então, assim, um currículo ele tem que reconhecer essa questão da multidisciplinaridade, da transversalidade dos temas, mas também tem que atender às necessidades locais e regionais, né? E aqui eu lembro muito a questão que o Walter colocou do acesso, né, que é um tema especialmente muito caro para a agência, né, para a Anatel, né, e que é extremamente relevante. Então, ele tem que atender, o currículo tem que atender às necessidades e perspectivas locais também. Basicamente seria isso. Obrigada. Obrigado, muito interessante, né? Só queria lembrar aí, né, para 4 minutinhos para os próximos, porque a gente tem umas perguntas também que chegarem, eu queria fazer uma rodada, né, com vocês. Então, o próximo aí é o Marcos, né? Pode compartilhar aí um pouquinho. Então, vamos lá, né? Só gostaria de reforçar a questão da multidisciplinaridade do tema, né? E que a escola de governança ela cumpre um papel interessantíssimo nesse processo de disseminar esse conteúdo. Mas vejam, né, a gente traz um pacote, né, que não é pequeno, de uma gama de conteúdos, né, e são colocados dentro de um período curto de tempo, para um público seleto, né, eu diria assim, um público muito específico, né. Então, assim, eu preciso ter capilaridade nessas temáticas, né, e eu acho que o ambiente universitário é propício a isso. Mas aí eu entendo também que a gente precisa dosar, né, bem essas questões, porque, por exemplo, a minha realidade aqui, eu trabalho com políticas públicas, né? Então, assim, eu tenho uma certa facilidade de lidar com essas temáticas, mas, assim, eu tenho demandas que surgem para mim, por exemplo, hoje especificamente, ou ontem, salvo engano, surgiu uma interessantíssima, como é que eu trabalho tecnologias digitais para a agricultura familiar, né? Aí vai lá dentro da linha da questão do acesso. Primeiro, eu tenho que saber se lá nas propriedades rurais no interior dos estados brasileiros tem acesso à internet, né? Depois, como é que eles podem utilizar recursos tecnológicos e recursos, né, de redes e etc. para alavancar o negócio deles, né? Então, são temas que são interessantíssimos, por exemplo, para um curso nessa área,
Tem outros temas, essa relação internacional, enfim, pode ser importantíssimo para cursos mais técnicos, relações internacionais, direito, etc. Mas eu acho que a gente precisa, primeiro, dosar, né, essa temática, né, ou trazer uma dose mais direcionada para cada área, né? Eu poderia falar aqui vários temas na área de gestão, de políticas públicas, por exemplo, é uma coisa que tem assim, impactado muito as organizações públicas, é a questão da transparência, né? Depois da lei de acesso à informação. Então, assim, todo mundo tem acesso às informações dos governos, de uma forma geral, mas o que é que as pessoas pesquisam, né? As pessoas, em sua grande maioria, entram lá para pesquisar o salário dos servidores, né? Então, assim, é preciso ter uma educação em relação a isso também, né? Então, acho que essa massificação do conteúdo ajudaria nesse processo. É isso. Legal. Agora, Walter, por favor. Engraçado que, assim, também vou dizer isso, eu não combinei com o Marcos, mas minha fala vai muito na linha dele, assim, em gênero, número e grau. Eu queria começar primeiro lembrando do papel da Escola de Governança da Internet e justamente trazendo a mesma preocupação, que ele é muito rico, muito importante, e na minha visão ele precisa ser, digamos assim, replicado, mais do que fortalecido, ele precisa ser multiplicado. Então, assim, e eu vejo justamente as universidades, institutos federais e instituições semelhantes com um papel muito relevante em facilitar ou auxiliar nesse processo como o Marcos mesmo colocou, de levar isso até de interiorizar e de, digamos assim, tropicalizar ou adaptar isso a cada região, não é? Além de fazer isso de forma mais sistemática, não é? Então, assim, essa é a minha primeira fala nesse sentido de que cada instituição dela consegue adaptar ou aproveitar esse know-how aos currículos às quais já compete o papel daquela instituição. E a gente mesmo tratou esse tema aqui, que o termo amplo de governança da internet é uma forma meio um pouco genérica de falar isso, mas muitas das coisas ou das problemáticas de governança da internet são trabalhadas nessas instituições. E por vezes, assim, os agentes que trabalham isso não percebem a relação entre o que ele está trabalhando e o que a gente chama de governança da internet, não é? Então, assim, eu sinto que digamos assim, capilarizar isso para essas instituições permite também ter um acesso ainda maior para além delas, porque elas têm uma articulação muito boa com agentes de estados e municípios, em geral, não é? Então, assim, meu pensamento é no sentido de que a gente precisa trazer, para facilitar esse ensino, a gente precisa ligar mais esses atores, não é? A academia, ela já tem esse know-how, já tem essa experiência, e ela, talvez falta essa ponte. Então, é isso. E um outro ponto que eu quero trazer é que, assim, a gente acaba conseguindo encontrar nessa ampliação diversos jovens, eu vou tratar como jovens, mas, assim, diversas pessoas com alto potencial de desenvolver essas temáticas de uma forma totalmente engajada, não é? Então, assim, acho que é primordial esse ponto. E acho que é isso. Vou encerrar minha fala aqui para a gente ter um pouco de tempo para as perguntas, certo? Obrigada, Walter. A gente tem aí mais uns 12 minutinhos, né, para a conclusão da nossa sessão, e com isso, né, eu queria aproveitar aí para mais ou menos dividir aí cada um, ter até uns 2 minutos para fazer considerações finais e, ao mesmo tempo, responder algumas perguntas que apareceram aqui no nosso chat. Vai ser um desafio, né, mas a gente vai conseguir. O Sávio, né, ele coloca aqui uma questão para vocês, e acho que é legal vocês tocarem nessa fala aí de encerramento, como que eu faço para explicar em 5 minutos para minha mãe o que é governança da internet? Bem interessante, hein? Desafiador, hein? Eu não consegui até hoje. Júlia Mello, ela colocou aqui, né, perguntando: vocês acham que a inserção destes temas na educação básica, através do plano pedagógico, pode ajudar a inserir
as questões de governança da internet nas populações locais, profissionais de advocacy fazendo essa aproximação junto às entidades do terceiro setor poderiam contribuir para o avanço da discussão também? E a Raquel Gatto coloca aqui, né, a última pergunta, né, do bloco, na abertura da UNGA nesta semana, o Antônio Guerres apontou que há uma desconexão entre poder e liderança no contexto de relações internacionais. Isso afeta também o ensino da governança da internet? Quais lições podemos levar para os processos de cooperação digital que tem como um dos eixos capacitação e empoderamento do hemisfério sul? Bom, então, acho que a gente pode seguir a mesma ordem, né? O que vocês acham? Para o encerramento e para a resposta disso ao mesmo tempo, né? Então, podemos começar aí com o Juliano. Bom, 2 minutos, eu vou tentar juntar tudo numa ideia. A gente está passando por um momento que eu vou chamar aqui de transição. A gente tem uma proliferação, né, de iniciativas de cooperação digital, tentando puxar temas da governança da internet para si. A gente tem um processo de rediscussão dos fóruns tradicionais de governança da internet, e a gente tem até na área técnica a proposição na UIT de um protocolo para substituir o IP, o novo IP, que é uma proposição da China. Então, eu quero dizer o seguinte: o papel das escolas de governança da internet nesse momento de transição é fundamental. Como é que a gente vai fazer a discussão de quais são os fóruns adequados, como é que se pode tratar essas questões que propõem mudanças drásticas, se a gente não conhecer a história da internet, a governança, o que é a governança da internet, saber como é que essas coisas todas se construíram. Então, eu assim, para resumir tudo, né, inclusive endereçar essa questão do ensino básico, sim, é fundamental a gente atender as escolas públicas, a gente entrar nas universidades e manter, né, esses cursos de introdução à governança da internet como uma das iniciativas para que a discussão de política sobre a internet ela seja feita de uma forma minimamente, enfim, produtiva. Senão fica essa coisa que, assim, que é o que está acontecendo no Brasil agora com esse projeto de lei de fake news, que 2 deputados, né, que eu não vou falar os nomes aqui, mas quem quiser pode ir lá ver, na Câmara, 2 deputados na Câmara, que foram avisados sobre o que estavam fazendo, né, foram avisados, decidiram dar continuidade a uma coisa, uma iniciativa que atendia a interesses de um pequeno grupo, e agora está aí essa batata quente que tem que se resolver. Então, ou a gente, né, avança com a organização dessas questões de governança da internet, ou então as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Bacana, obrigado, Juliana. Agora, Olga. Obrigada. Eu tenho uma explicação para a pergunta. Para minha mãe, fiz para meus alunos. Imagina o presidente de um país, meu país, presidente Fernandes, liga para mim. Ei, Olga, eu desejo falar com o dono da internet, com o presidente da internet, o diretor-geral da internet. E eu falo, não tem ninguém. Mas não é possível, a internet é muito importante, mas não tem ninguém. Mas isso não significa que não tenha regras para funcionar. Essas regras que fazem o funcionamento da internet toda são a governança da internet. Essa é a explicação que eu fiz para meus alunos e em geral, fica assim como divertente, mas acho que é bem gráfica. Tem um cúmulo de regras que estão definidas em diferentes espaços, todas juntas fazem a governança da internet. Esse podem pegar a ideia que eu teve livremente. Em relação aos cursos, eu concordo totalmente com Juliano, que é muito importante, é super relevante para os membros do governo, de deputados, senadores, que estão fazendo a definição das regras, leis, regulações que têm a ver com serviços, com dados pessoais, cibersegurança. É fundamental que eles compreendam
o impacto de uma regra em outros aspectos relacionados com a internet. Um fenômeno que já falei, mas acho que é muito interessante. Temos muitos participantes na escola que são do último ano da secundária, escola secundária, não sei como se fala em Brasil, é a escola antes da universidade. Eles são geralmente escolas técnicas, mas acho que é muito interessante que eles estão jovens, ficam interessados, porque eles depois vão fazer uma seleita da sua universidade ou sua formação universitária. Então, acho que isso é um fenômeno interessante que vem relacionado com alguns professores que ficaram interessados e falaram com seus alunos. E acho que é muito importante que as escolas fiquem gratuitas e abertas na YouTube, que elas quedam gravadas na YouTube, os alunos, os estudantes podem pegar o conteúdo quando eles desejaram. Acho que as escolas do Brasil, da Argentina, da regional são gratuitas. Nós, quando tivemos o orçamento, também pagamos hotel, comida, às vezes também a viagem com o avião, quando se pode viajar. Então, isso é muito importante para a nossa região. Muito obrigado, Olga. Marília? Obrigada, Natália. 5 minutos para minha mãe. Eu tentei, mas eu não fui muito bem sucedida. Minha mãe, por muitos anos, achou que eu era algum tipo de agente secreto, porque eu viajava tanto para essas reuniões, ela falou, não é possível, você é um agente secreto. Mas o que eu tentei fazer com a minha mãe é meio que fazer um paralelo com outro tipo de recurso. Pensa na eletricidade, pensa no abastecimento de água de uma cidade. Tem alguém que está desenvolvendo uma política de águas ou uma política de energia. Quais são os atores? Onde eles se reúnem? Como é que eles tomam decisão? Então, acho que o quem, como, o onde, sintetiza de maneira muito, talvez, sucinta, mas serve para explicar o que é a governança em relação ao recurso que é a internet. Em relação à pergunta da Raquel, que é uma pergunta interessantíssima, eu acho que poder e liderança eles estão muito dissociados ultimamente. O poder tem sido exercido muito no âmbito digital, a gente está vendo disputas entre as grandes potências do momento, Estados Unidos e China, migrando muito para o âmbito digital, o que é preocupante. E o poder, eu acho que hoje tem uma base econômica, como eu já tinha comentado antes, e conhecimento. Quem tem conhecimento, tranca e não compartilha aquele conhecimento que tem. Conhecimento que hoje é baseado nos grandes pools de dados que essas empresas acumulam. Infelizmente, esse poder não é exercido com liderança. A gente não tem, hoje em dia, pelo menos entre os estados, atores que são inspiradores. Os Estados Unidos, por muito tempo, exerceram essa liderança do ponto de vista principiológico, ético, na governança da internet. Desde as revelações de Snowden, esse poder baseado na liderança ser odil, e hoje em dia, com a atual administração, mais ainda. E a China emerge como um poder econômico e de conhecimento nessa área, mas não tem liderança porque não inspira não é algo que a gente aspire do ponto de vista ético de direitos humanos. Então, acho que a gente tem uma carência mesmo. E, para mim, essa carência explica alguns fenômenos que a gente tem visto ultimamente, que é empresas tomando um passo à frente e propondo, vamos celebrar um tratado sobre cibersegurança na internet, banir ataques à infraestrutura crítica, porque a gente precisa de alguém falando alguma coisa que seja construtiva. Então, a gente está vivendo um momento de transição muito interessante, eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu acho que essa dissociação de poder e liderança é avante, e acho que talvez o secretário tenha sido feliz quando tocou nisso. Muito obrigada, Marília. Vanessa? Bom, com relação aos 5 minutos, realmente, eu me associo a Olga e a Marília, acho que elas foram muito felizes nos exemplos, né, nessa tentativa dessa explicação rápida, que não é nem um pouco trivial, né. Com relação à pergunta, né, de como trazer esses temas, inclusive para o ensino básico, né, especificamente, claro, ensino fundamental aqui, depois, posteriormente, o ensino médio, eu acho que um tema, uma porta de entrada seria quando for, e eu sei que várias escolas têm experiência nisso, né, e é um tema cada vez mais necessário, é tratar de segurança com as crianças, né, segurança, etiqueta, várias questões relacionadas a esse pacote, e quando trabalhar isso, seria a porta de entrada, então, para tratar um pouco de governança.
né, a gente trata um pouco dos direitos né, o direito ao acesso, daí trata de privacidade, trata da própria criança e dos outros, né, o respeito, né, trata de proteção, de dicas de proteção. Então, esse seria, então, a porta de entrada para tratar, eu acho, esses assuntos. Né, e a pergunta da Raquel é certeira, claro, e as disputas de poder, né, que a gente está vivenciando agora, cada vez mais, né, tem um impacto enorme, claro, não é recente, mas agora elas estão, a gente sabe que a competição estatal está sendo acirrada, né, e elas refletem diretamente na governança, né, nas questões de governança da internet. Obrigado, Marcos, suas considerações. Bom, obrigado. O Sávio tem uma grande missão aí pela frente, né? Mas explicar para a mãe dele. Mas eu diria que eu acho que ela não precisa necessariamente saber o que é governança da internet, né? Depende do que ela faz, do que ela trabalha, enfim. Talvez esse conceito exatamente não precisa ser explicado para ela, né? Eu faço associação aí ao médico, né? Quando ele vai aplicar um remédio, né? E aí, dependendo da dosagem que ele der, pode matar, né? Ou pode não fazer efeito nenhum. Eu acho que a governança da internet tem essa característica. Então, assim, se eu vou tratar esse tema com minha mãe, por exemplo, eu talvez não precise ir tão a fundo. Se eu for tratar nas escolas de nível básico, eu também posso ser um tema mais superficial, mais transversal, né? Menos específico dessas relações, né, internacionais, enfim, né? Mas trazer mais para a realidade de cada um. Né? Acho que é isso. Tá? Legal, obrigado, Marcos e Walter. Bom, eu acho que a ideia da Olga foi muito boa, eu não tenho nem como... No máximo, eu posso repeti-la, eu vou usá-la para explicar isso daqui para frente, sabe? Com relação à colocação para o ensino básico, eu acho que não só é muito... digamos assim, não só é possível, como é muito importante, onde eu particularmente apostaria boa parte das fichas. A gente precisa, digamos assim, distribuir parte desse debate, talvez não com essa cara, e eu concordo com o que foi colocado aí, talvez, às vezes a gente tente forçar um pouco a barra com trazer todo o pacote e todo esse nome, e assim, quando você traz uma coisa que de fato afeta a vida daquela pessoa, que ela está preocupada, uma adolescente, ela está preocupada se ela está segura ou não, conversando no chat, ou, enfim, com a foto que vazou, que não vazou. Quando a gente traz esse tema, ele acaba sendo muito bem absorvido e provavelmente contribuindo muito mais com a vida daquelas pessoas do que se a gente tentar trazer um pacote completo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que um ponto-chave é a formação, vou chamar de formação dos professores e dessas outras áreas, porque às vezes a gente acaba esperando que venha a esse tema, apesar de ser um tema interdisciplinar, me parece, é uma observação pessoal, que tem áreas que têm mais afinidade e acabam se aproximando desse tema, como assim, áreas de administração, de tecnologia, uma parte do pessoal de tecnologia, de direito, e eu acho que acaba faltando, eu acho que trazer esse debate para, por exemplo, para esses professores que atuam como multiplicadores de outras disciplinas que eles atuam diretamente nesse tipo de problema também. Então, assim, se eu fosse adotar uma estratégia, seria nesse sentido, seria no sentido de usar esses agentes como chave, não é? E traduzir esse debate para os problemas que fazem parte da governança da internet, mas que é o que, de fato, essas pessoas do ensino básico elas estão preocupadas, não é? No dia a dia, não no ICANN, por aí vai. Acho que é isso. Essa é a minha fala, tá bom? Bom, eu gostaria aí de agradecer muito a todos os painelistas, foi um debate aí de alto nível, eu gostei bastante, aprendi muito também, inclusive, com a interação aí de vocês, também agradecer aí aos nossos, as pessoas que assistiram, ao debate, e, por fim, aproveitar aqui para deixar um convite para vocês, para entrar aí no espaço de interação, virtual, que é o Spatial Chat, que terá aí a oportunidade de agregar as pessoas para conversar um pouquinho, como se fosse um coffee break virtual, que eu acho que é bem interessante, Então, muito obrigada a todos e todas, e até uma próxima,